Se alguém te perguntasse o que é a palavra de Deus para você, você vai ter uma grande ideia hoje do que é a palavra de Deus. Talvez você frequente a igreja há 1, a 2, a 10, a 20, ou talvez quantos anos, eu não sei. E se alguém perguntasse para você com relação à sua ideia do que é a palavra de Deus, talvez você ia ficar preocupado se você não tivesse levado por essa janela. Só que hoje eu quero te mostrar a janela que eu acredito. E é interessante que é o que milhares e milhares e milhares e milhares que acreditam também. Mas é a palavra de Deus. Aqui é interessante você observar que a palavra de Deus, aqui ele não está falando a palavra do homem, aqui fala a palavra de Deus. Porque tem algumas pessoas que pensam que a Bíblia, porque ela foi explicada e trabalhada por o homem, numa dimensão de 0 até quase 1500, mil e poucos anos, um pouco mais de 1500 aproximadamente, segundo a teologia, os teólogos. Alguns pensam que porque a palavra demorou do início ao fim para finalizar e concluir, no nosso caso, os 66 livros ou a Bíblia, alguns pensam que possa ter tido algum erro, mas não tem como, porque a palavra era direcionada por Deus, e qualquer humano, qualquer homem que for direcionado por Deus, ele não erra. Essa é a verdade, porque a Bíblia é clara quando diz que o homem faz plano, faz projetos, mas a resposta certa, a direção certa é de Deus. Amém ou não? Então, a palavra de Deus é viva e eficaz. A Bíblia, ela é conhecida como a palavra de Deus. A Bíblia é conhecida como palavra de Deus. Tem pessoas que pegam a palavra de Deus e faz um monte de coisa, guarda a identidade dentro, guarda dinheiro dentro da Bíblia, uma série de coisas. Eu aconselho você a não fazer isso. Mas eu quero que você entenda que isso é algo para você estudar diariamente. E mais, não tem vencimento. A Bíblia é diferente do seu material que você compra, o seu material didático do ano letivo da escola, da faculdade, que tem um vencimento. Se você trabalhou com o sexto esse ano, ou com o primeiro semestre, o ano que vem, se você fizer tudo certinho, você vai para o segundo. Então o primeiro não vai ter mais efeito para você, porque você já passou por ele. Mas se você ler os Salmos hoje, amanhã você pode ler que Deus te dá uma nova revelação. Diga amém. Se você ler um livro da Bíblia hoje, se você quiser ler novamente ele amanhã, Deus vai te dar uma janela com uma nova revelação, uma dimensão, para que você possa ser conduzido pela revelação da palavra. Como assim, apóstolo? Eu vou te dar um exemplo bem redondo, para você entender. Exemplo, se você chegar em algum lugar, você vai falar assim, alguém, o que você tem? Alguém vai falar assim, eu estou doente. Uma explicação. Aí você chega em outro lugar, você pergunta para a pessoa, o que você tem? Ela fala, eu estou enfermo. Você entende? Você chega em outro lugar, você pergunta para a pessoa, o que você tem? Não, estou passando mal. Mas tudo tem o mesmo sentido. Pegou a visão? Então, a palavra de Deus é nessa direção. Tem várias explicações com o mesmo sentido. Só que os homens, pela sua falta de comunhão com Deus, e até mesmo um para com o outro, tem alguns que têm a sua própria visão, ele acha que o que ele pensa é o certo, e que o outro pensa, ou que o outro descobre que é errado. É isso que é um perigo. Então, por conta disso, tem muitas pessoas sofrendo, mesmo dizendo, eu amo a Deus, eu sirvo a Deus, Ele é o meu Senhor. Não, mas aqui ele diz, a palavra de Deus. É o interessante que o Davi disse assim, olha, eu fui jovem, eu já estou velho, e eu nunca vi um justo desamparado. Isso é baseado na palavra de Deus. Ele não falou crente, ele não falou evangélico, ele não falou gospel, ele não falou isso, ele falou justo. Então a palavra de Deus é isso. Ela é totalmente inspirada por Deus. Há quem diga que homens possam ter escrito a palavra, mas não é homem. Eu me lembro quando eu estava fazendo teologia, quando eu estava no curso, tinha um pastor, o professor, o Maimonides, e ele falava assim, vocês estão formados, vocês estão estudando, não é para ser mais homem, você não presta mais para nada. Vocês agora são chamados de pastores. Então você não é homem, você é pastor. Pastor vai escutar coisas que ele não pode mais relatar para as pessoas. Ele precisa entender isso. Sabe por que muitos estão sofrendo? É porque eles querem servir a Deus, eles estão embaraçados com as coisas da terra. É isso que está trazendo muitas pessoas ao sofrimento. Então,
eu quero entrar no assunto para que você possa entender, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada. Aí, eu vou entrar por parte, porque as pessoas estão achando que não vão ser salvas, as pessoas estão achando que não vão prosperar, as pessoas estão achando que vão morrer, as pessoas estão achando que não nasceu para sofrer. Devido a alguns acontecimentos na vida do humano, ele pensa que a vida dele está assim e assim ele vai viver. Sabe? Tem pessoas que estão servindo a Deus como a esposa de Jó. Exemplo. Como que era a esposa de Jó, meu apóstolo? A esposa de Jó servia a Deus na condição. Deus deu riqueza para Jó, Deus deu filhos, 10 filhos para ele, Deus deu muita coisa para Jó, mas também Jó era íntegro, diz a Bíblia que ele era fiel, temente a Deus, se desviava do mal. Só que a esposa dele, a Bíblia não conta a história, a Bíblia não fala. Eu nunca li nem o nome da esposa de Jó, eu não sei. Você sabe? A Bíblia eu nunca vi, não. E olha que eu já li a Bíblia várias vezes. Só que a Bíblia não conta a história da esposa de Jó, a não ser aquela miserenta história que ela fala. Por quê? Jó, temente, fiel, sacrificava pela sua família e orava pela palavra que ele tinha. Mas no dia que passou dificuldade, morreu os filhos, perdeu a riqueza, perdeu tudo, e ele ficou doente com câncer, a Bíblia diz que a esposa dele não mais se comportou como quem ama a Deus. Pelo contrário, quem serve a Deus nessa condição, quando a coisa não está muito bem, ele quer morrer, ele quer matar, ele não quer mais, ele quer falar uma série de coisas que não agrada a Deus. A esposa do irmão Jó, quando viu, acabou o dinheiro, acabou o carro, acabou o boi, acabou o jumento, acabou o camelo, acabou a conta no banco, acabou tudo, e o marido doente, os filhos todos mortos, ela chegou para o marido dela e falou assim: meu querido, de que vale a pena servir esse Deus que deixou a gente na mão? Amaldiçoa esse Deus e morre. Jó falou: mulher, ou seja, tu desviou, mulher, tu não está falando como uma serva fiel, tu está falando como qualquer louca de Israel. Eu vim sem nada, eu volto sem nada, mas bendito seja o Deus vivo que eu acredito. Com dinheiro ou sem dinheiro eu acredito, com roupa ou sem roupa, com enfermidade ou sem enfermidade, eu tenho convicção que Ele existe e que Ele é o dono da minha vida. Ponto. Nós precisamos entender que a palavra de Deus, quando ela é plantada no seu coração, você pensa dessa forma. Isso é fidelidade, a dignidade da fé. Agora, para que eu possa viver isso, eu preciso entender. Eu vou separar isso aqui em umas 10 partes. Esse versículo aí para você entender melhor. É uma espécie de treinamento, de ensinamento, que você vai aprender e sair daqui hoje como se você tivesse um seminário de 1 ano e meio. Eu vou te dar um estudo. Se você ficar atento, você vai aprender muito. Primeiro passo, porque a palavra de Deus, fala comigo, é viva. Diga comigo, a palavra de Deus é viva. A palavra de Deus é viva. A palavra foi e sempre será eterna. E nunca pode, ou nunca perde sua autoridade. O que é vivo, o que está vivo, não perde autoridade. Vivo aqui fala da aliança com Deus. Essa vida está falando da vida com Deus. Quem está entendendo o que eu estou falando? Essa vida que a palavra está dizendo, a palavra é viva, a palavra de Deus é viva, está falando após um conserto. Quando você se conserta, sai do mundo e das intenções desse mundo, aí você passa a ser a palavra de Deus viva. Sabe por quê? Se você olhar lá para o início da Bíblia, se você já leu e vai relembrar o que eu estou falando, a Bíblia diz que o seu Deus falou para Adão: você pode fazer isso, mas daquela árvore que está lá no meio do jardim, você não pode fazer nada, não toque nela, porque no dia que você tocar daquela árvore, comer daquela fruto, você o quê? Morre. Só que Adão comeu do fruto, fisicamente ele morreu, gente? Não. Então é exatamente o que Deus fala, ele cumpre. Então ele falou: olha, se você comer do fruto proibido, você vai morrer, filho. Ele comeu. Ele morreu? Não. Mas ele
perdeu o sentido, ele perdeu o direito do jardim, ele perdeu a liberdade que tinha, ele perdeu a prosperidade que tinha, ele perdeu a ativação que ele tinha no jardim do Éden, ele perdeu tudo que ele tinha de privilégio. E agora ele vai trabalhar e sentir dor, e sofrer, e apanhar, e morte na casa dele, e problema. E, meu amigo, foi complicado. Segunda palavra. Então, a palavra de Deus é viva. A palavra foi e sempre será eterna, e ela é viva e nunca perde a sua autoridade. Eu estou falando da palavra de Deus. Eu estou falando de pessoas que andam por aí se dizendo que é crente, que é filho de Deus, que é isso, que é aquilo outro, usando a palavra e fazendo coisas contrárias à palavra. Então isso está errado. Se eu fizer alguma coisa contrária à palavra, você que está me assistindo aqui pelo Facebook, pelo Instagram, por algum canal, você que está aqui, aqui agora, se me ver fazendo isso, você pode me repreender na hora, porque eu estaria em pecado contra a palavra de Deus. Então é o que eu falo para você. A palavra foi e ela sempre será. E nunca perde a autoridade, porque ela é viva. A palavra é viva. Está vendo? Eu vou continuar. Mas, antes de eu continuar, eu preciso te falar que a palavra veio do céu e a palavra volta para o céu. Presta atenção. A palavra é de Deus, ela veio do céu, passou um período aqui na terra, sou eu. Qual é o meu período na terra? É 1, 2, 3, 4, 5, 6, 70, 100, a Bíblia diz que aproximadamente até 120 anos. Depois de 70, se passar disso é canseira, mas tudo bem. Passa, tem gente que chega na 100, sente algumas coisas aí, por aí. Então, eu com a palavra veio do céu e esse período aqui na terra, eu sou a palavra. Mas aí Deus quer que eu permaneça vivo para Ele e morto para as coisas do mundo. E aí vai chegar o dia que Ele vai pegar essa carne, entendeu? E destruir no pó, cremar e tal, e o Espírito volta para Ele, volta vivo para lá. Inclusive nos Salmos de número 119, 89, Salmo 119, parte 89, diz que a tua palavra permanece no céu. Então a palavra de Deus permanecerá no céu. Por quê? Porque se eu sou vivo pela palavra, chegará o dia que eu vou voltar para o meu lugar de origem. Qual é o meu lugar de origem? Segundo a Bíblia, eu estou só passando um tempo aqui na terra. Eu estou ensinando você como é que você vai para o céu. Porque tem pessoas que estão pensando que só quer ser próspero aqui, quer casar, quer pecar, quer transar, quer prostituir, quer ter carros, os melhores do mundo, quer ter as melhores condições, as melhores casas, os melhores dinheiro, as contas nos bancos, assistir os melhores filmes, eles querem comer os melhores churrascos, eles querem fazer tudo de bom só aqui na terra, mas estão esquecendo que a palavra de Deus é viva. O seu lugar de origem não é na terra, o seu lugar de origem é na presença de Deus. Então, o céu é a formação original da vida. Então Deus, Ele quer que se cumpra essa palavra. Então, para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanecerá no céu. Para sempre, ó Senhor, a tua palavra está firmada no céu, permanecerá no céu. Não basta só ser crente, não basta só vir à igreja, não basta só vir à igreja. Você precisa aceitar que tem que servir, que tem que entender. Isso não pode ser só hoje. Vamos embora. Depois de vivo, o que é? A segunda partinha pequenininha lá. Fala comigo. Anda, vírgula. E eficaz. Aleluia. Eficaz. A palavra eficaz é aquilo que produz o efeito. Eu fiquei pensando. Falei, meu Deus. Tem pessoas que pensam que a sua vida é eficaz, dando mau testemunho. Qual a eficácia? Qual a edificação que você está fazendo com sua vida? O que você está mostrando para os seus filhos? Qual é a eficácia da sua fé? Está tendo substância para algumas pessoas? O seu testemunho de vida na fé? A palavra é viva e eficaz. Aí, ele mostra que a palavra eficaz é aquela que produz o efeito. E isso eu preciso mostrar para vocês. Não tem como mudar essa realidade. Coloca para mim, filho, Isaías 55:11. Então não pode sim ser simplesmente viva. Porque alguém pode estar vivo parado, sim ou não, gente? Alguém pode estar vivo imobilizado, sim ou não? Alguém pode estar vivo e algemado, engessado.
Ele vai te ajudar em alguma coisa? Se você estiver caindo no buraco, ele vai te socorrer? Se você estiver precisando de ajuda, alguém que está algemado vai te ajudar, engessado vai te ajudar? Vai, gente? Não vai. Está vivo, mas não está podendo fazer nada. Está vivo, mas não tem nenhuma fertilidade. Assim será a palavra que sai da minha boca. Ela, o que, gente? Não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que eu enviei. Ei, palavra de Deus, você que é a palavra de Deus viva, você que é eficaz de Deus, você está fazendo aquilo que Deus te enviou a fazer? Olha para mim, entenda isso. Você está fazendo aquilo que Deus mandou você fazer? Ama o teu próximo como? Você está amando? Ai, papai, você está conseguindo amar? Você foi enviado para a terra, Deus te deu uma vida, Deus te deu essa alegria, esse prazer, mas você está cumprindo aquilo que Deus te mandou? Você é a palavra eficaz. Ele diz claramente, a palavra produz efeito. Então, eu sou a palavra viva e eficaz, mas eu estou produzindo efeito? Eu estou produzindo efeito? Eu estou conseguindo proliferar, eu estou conseguindo multiplicar, eu estou trazendo uma nova expansão para a terra de santidade, de bondade, de mansidão, de domínio próprio, de coisas boas. Eu estou conseguindo manter uma fertilização de glória, de alegria, de prazer, de prosperidade pela palavra. Eu sou árvore boa, ou não? A Bíblia diz que a árvore boa é conhecida pelos seus frutos. Então, é muito sério isso. Eu estou explicando para você isso aqui, para você entender claramente o que é a palavra de Deus. Porque tem gente que está pegando a palavra de Deus e está fazendo qualquer coisa com a palavra de Deus. Não pode, porque Deus vai cobrar. A conta vai chegar. Você vai estar pronto para pagar a conta? Presta atenção. Entenda isso, pelo amor de Deus. E aí, essa outra parte aí que ele fala é muito interessante. Eu vou até juntar. Ele diz, volta lá, filha. Ele mostra, claro, que é mais cortante. Meu Deus. Eu vou até deixar bem isso aí. É mais cortante. Mais cortante. Olha só. Se fosse eu que tivesse escrito, eu ia colocar uma vírgula aí. Para minha pregação ficar mais interessante. Mas não foi eu. Então, mas eu vou parar aqui. É mais cortante. A palavra cortante. Se você for analisar, ela traz justiça. A palavra traz justiça. Mas eu preciso entender. Lê para mim Mateus 3,10. E também agora está posto. A justiça, gente, é aquilo que outrora, olha, e já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é o quê? É cortado e lançado no fogo. Mas é quem corta, preste bem atenção. Quem corta não sou eu, homem. Quem corta não é você, homem ou mulher. Quem corta é Deus. Só que tem pessoas que não estão dizendo que a palavra é cortante, mas é porque ele quer fazer justiça, ele mesmo quer cortar o direito das pessoas, ele quer cortar porque ele não concorda com isso, com aquilo, ele desabafa de uma maneira totalmente fora do plano de Deus, ele prega uma palavra fora do plano de Deus, ele quer servir a Deus do jeito dele, não do jeito da palavra, e aí ele está, em vez de multiplicar, ele está cortando, está atrapalhando. Isso não é bom, e Deus está vendo. Agora, a árvore que não dá fruto, quem vai cortar não é você, quem vai cortar é Deus. Ou seja, quem justifica-te é Deus, é Ele que vai te justificar. Se você estiver no alinhamento da palavra, se você estiver esperando na promessa, esse é o seu desafio, é você permanecer na palavra. Se você permanecer na palavra, imagina aí, a palavra é mais cortante, a palavra traz justiça. Imagina, se você não entender dessa forma, como que vai ser a humanidade? Não, a verdade é o que eu prego. Não, a verdade é o que eu prego. Não, a palavra é de Deus. Então, a carência das pessoas, que começa lá na paternidade biológica, o pai e a mãe, o que acontece? Nós estamos ainda numa geração
Diz os especialistas, os cientistas estão contando aí, que a geração até 79 foi uma geração que tinha uma educação diferenciada. Dos anos 80 para cá, por favor, não fica com essa carinha, esse mais novo aí, não fica. Ainda bem que você não estou vendo teu sorriso, né? Não fica com esse cantinho de boca aí, não, assim não. Mas, se você pode até pesquisar, que essa geração dos anos 80 para cá foi uma geração já mais fraca. E daí, mais 20 anos depois, geração de 2000 para cá, ai. E então, a tendência é essa. Por quê? Antigamente, os meninos não sabiam o que era esse leitinho que já vem nessa caixa com formol. Não, os meninos iam lá na vaca, na cabra, e eles mamavam, eles chupavam lá e tomavam leite, se não tivesse vasilha. Então já pegava lá mesmo, levava um copinho, ou a cuia, e ali já levava o beiju lá pro chiqueiro, se o café estivesse demorando, ia lá pro curral, e ó, tchá. E ali mesmo comia, tomava o leitinho quente e tava bom demais. Tava bom. Hoje o menino quer o leitinho todinho. Ó, papai, tem todinho, tem iogurte. Oi, meio-dia não quer comer um mocotó, uma carne cozida. Não, ele quer empanado de frango. Ele quer carne de hambúrguer. Os meninos de hoje estão assim. E à noite eles não querem comer uma coisinha grossa, não. Eles querem uma batata frita do Planet e por aí vai. Então o que acontece? É uma geração diferenciada. E aí chega uma pandemia dessa daí e está tirando a paz de muita gente. Por quê? Porque as pessoas não estão vendo a palavra de Deus como se a palavra de Deus não trouxesse justiça. Mas aí o próprio Deus diz: e também agora está posto o machado atrás das árvores. Toda, na raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto. Viu? Porque tem árvore que produz frutos. Uma coisa é ter fruto, outra coisa é ter poder utilizar o fruto. Porque uma coisa é você dar fruto, outra coisa é alguém poder utilizar o seu fruto. Porque todo mundo tem uma história. Mas a tua história vale a pena ser contada? A sua história está valendo a pena você passar para frente? Tem muita gente que tem uma história que não vale a pena nem mencionar. Ele mesmo tem vergonha da história dele. Então vamos consertar através da palavra de Deus. Como que vamos fazer? Do que qualquer. Eu vou parar em qualquer também. Próximo, vai lá, filha. É isso. Mais cortante do que qualquer. Eu iria colocar uma vírgula aí. Qualquer. A palavra é diferente de outra ou da sua inteligência, pensamento. Porque estão muitos vivendo na teologia ideológica. A teologia ideológica, a ideia pessoal. Deus, a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, Ele não volta atrás na sua palavra. É Números 23, 19, Ele não mente, Deus não mente. Tem pessoas que estão voltando atrás nas coisas, Ele fala e não cumpre. Tem pessoas que falam contigo assim: eu te amo, casa comigo. Aí você vai, mulher ou homem, eu caso com você. Aí depois que casa, nós estamos vivendo uma sociedade, Números 23, filha, 19. Nós estamos vivendo uma sociedade que verdadeiramente a falta da palavra, as pessoas estão assinando papel. Meu Deus, não tem um papel aqui. Assinando papel. As pessoas estão pegando papel, preenchendo, assinando. Tem que levar lá no cartório, no fórum, e tem que ter o selo do Ministério Público, o selo da Justiça. Mas antigamente era só a palavra. Falou, está falado. Quem está entendendo o que eu estou falando? Era. Aí alguém fala assim: mas nós não estamos na época dos coronéis. Não, mas naquela época a palavra funcionava. Que foi quebrado esse princípio. Essa nova geração dos 40 anos para cá quebrou esse princípio, porque começou a mentir demais. Deus não mente. Filha, você não conseguiu achar números, não conseguiu colocar a mão. Ajuda a Letícia aí, gente. Números 23, 19, ela não conseguiu.
Ei, como as pessoas estão mentindo facilmente. Estão mentindo. E por conta disso, então, ei, para você não esquecer, eu vou assinar aqui. Quem está entendendo o que eu estou falando? Você está esquecendo do compromisso, então vamos assinar em cartório. Eu assino, você assina. Não era para ser assim. Deus falou para Adão, não faça isso. Ele fez, vai ser punido. Então a punição vai vir. Só que hoje, olha para mim, a palavra, ela é mais cortante do que aí, a punição vai vir, vai. Olha para mim. Por exemplo, se você casar e você desmanchar seu casamento, vem uma punição. Mesmo indo lá e fazendo de novo, eu vou lá no cartório desmanchar o que eu fiz, mas vai vir uma punição para você. A consequência vem dos nossos erros. E algumas pessoas estão pensando que não funciona, mas a palavra de Deus é viva. Tudo. Um casamento é como essas folhas que estão coladas. Se eu colar essas folhas uma na outra, se eu for abrir ela novamente, vai ficar pedaço de uma para outra. E a maioria dos casamentos, dos relacionamentos, tem 1, 2, 3 filhos. E eu falo para você, sabe por que essa geração dos últimos 30, 40 anos, quando ele chega no 35º ano de vida, ele já teve 1 ou 2 ou 3 relacionamentos fixos com filhos de um lado para outro. Já está pelo menos no 3º relacionamento, a maioria. 70%, 60%, 70%. Pesquisa que você entende o que eu estou falando. São poucos que fizeram como Isaac. Nem Abraão não, Isaac, que casou uma vez só. Abraão, depois de Sara morrer, ainda teve outro casamento com Quentura. Então é necessário que vamos entender isso. Inclusive, sexta-feira, eu tenho uma mensagem para os casais da CAF aqui. Eu vou estar pregando só para os casais. E eu vou estar falando exemplo de alguns casamentos da Bíblia. Deus me deu uma palavra hoje aqui na madrugada. E eu vou estar falando direto para você. Já está desafiado. É o nosso desafio, só os casais. Deixa o menino com a sogra, com o parente, com a babysitter. E você vem para a casa do pai. Ok? Babysitter? Onde é que eu... Moço, achei essa palavra longe, hein? Mas glória a Deus. Então... Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diz ele, e não faz, ou falaria e não confirmaria o que fala. Então é necessário que haja na minha e na sua vida a certeza que a palavra vai se cumprir. E aí é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Eu vou explicar para vocês aqui, a palavra que ele está falando aqui, que ela não erra. Olha para mim. A palavra, ó, ela bate de um lado e do outro. 2 gumes é isso. A diferença, a faca que você tem na sua casa que corta a carne, ela corta dos 2 lados ou só de um lado? Só de um lado. Mas a palavra de Deus é como uma espada que tem, corta dos 2 lados. Tanto para o bem como para o mal. Ela tanto elogia como ela exorta. Ela tanto dá vida como ela pode matar. É assim que funciona. Se você utilizar a palavra de Deus indignamente, morre. Só que tem muitos que, pela nova aliança, que é a graça, muitas pessoas já estão, Jesus falou que estão como sepulcro caiado, já estão mortos, mas não entendeu que a espada não passou. A espada já passou. Então, como Saul, a Bíblia diz que Saul governou os primeiros anos na bênção. Depois desobedeceu a Deus. Deus colocou o espírito que estava sobre ele, transferiu para Davi. E Davi era garoto ainda, ficou um período para conquistar, para poder assumir, ser treinado. E depois assumiu o reino. E mesmo assim, Saul governou vários anos sem a presença de Deus, sem o poder de Deus. Ou seja, sem a palavra, sem a direção, sem um governo da maneira certa. Ele utilizou da maneira errada. Final da vida de Saul, o rei Saul morreu, foi parar no centro espírita, pedindo ajuda ao além. Quando a pessoa sai da presença de Deus, ele fica criando situações, ele fica falando demais, fala da liderança, fala do pastor, fala do marido, da esposa, do filho, e ele vai e pede conselho ao ímpio, o cachaceiro, as pessoas que estão totalmente fora do alinhamento. E aí ele vai lá naqueles que é contrário a Deus. É assim que o inimigo faz. Saul foi parar
naquelas pessoas que ele matava antigamente. Ele matava todos os feiticeiros da sua época. Se você ler a Bíblia, você vai entender o que eu estou falando. Então, Saul mandava matar os feiticeiros. Quando perdeu a presença de Deus, ele foi se consultar com os feiticeiros. Então muitas pessoas, quando eles saem da vida de Deus, para eles não tem mais sentido. Por isso que estão amarrando corda no pescoço. Por isso que estão querendo matar, bagunçar, fazer coisas com coisas. Porque a palavra, eles se cansaram da palavra, perderam o alinhamento. A palavra de Deus, ela não erra. A palavra de Deus não erra. Jeremias 1, 12 diz o seguinte: visto que bem tu disse, porque eu, velo sobre a minha palavra para que eu possa cumprir. Quem vela pela palavra é o dono da palavra. Tem um provérbio por aí para o estado que o Brasil usa, que diz que quando o dono olha para a fazenda, os bois ficam mais gordos, mais bonitos. Agora, quando o dono não tem prazer de olhar os bois da sua fazenda, as suas vacas, ele tem a vaca e deixa o vaqueiro cuidar da sua fazenda. De vez em quando a cobra mata um. De vez em quando o animal mata uma vaca. Quando ele vai ver, contar de novo, se ele passa um ano, ele perde. Em vez de multiplicar, ele perde. Sabe por quê? Com Deus é diferente. Presta atenção. Quem cuida da minha e da sua vida é Deus, pela palavra dele. Nós somos exortados pela palavra, nós somos levantados pela palavra. Então é a Bíblia, a palavra de Deus. Então eu preciso que você entenda isso. Agora, se você não acredita na Bíblia como a palavra de Deus, a única regra de fé e prática é a palavra de Deus. A palavra de Deus. A Bíblia é a única regra de fé para que eu possa seguir em paz e ter uma vida bem, porque ela corta dos dois lados. E o Senhor vela por a sua palavra. Ele tem todo o poder. Sem falar, continuando, e penetra até, vírgula. Penetra. A palavra, espada de dois gumes e mais. Penetra até, ponto. Eu estou fazendo ponto. Penetra até, ou seja, a palavra tem o poder para sondar. A palavra de Deus, ela tem o poder para mexer com o coração do homem. Sabe por que muitos eram como eu, cachaceiro, prostituto, sem vergonha, que não estava nem aí para ninguém, ia para os botecos por aí, bebia cerveja e às vezes ia saindo de fininho, não pagava a conta. E isso há quase 30 anos atrás. A conta chegou depois. A conta chegou depois. Pequei, falhei, como qualquer ser humano. Aí a palavra de Deus entrou e cortou-me dos dois lados e penetrou aqui dentro. Jeremias 17, 9. Aliás, 10. Pode ser 9 e 10. Jeremias 17, 9 e 10. A palavra de Deus, quando ela entrar para dentro de você, ela vai esquadrinar, ela vai esfarinhar, ela vai mostrar quem você é de verdade. Ela vai mostrar quem verdadeiramente você é. Não é só ser crente, não é só vir à igreja. A palavra de Deus vai te mostrar quem você é quando você começar a ler. Mas eu senti no coração. O coração é enganoso, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem poderá conhecer? 10. Diz o Senhor, o Senhor, esquadrinho a mente e eu provo o coração. E isso para dar a cada um segundo os seus caminhos. Então a palavra de Deus vai te direcionar no seu caminho, para o bem ou para o mal. Olha para mim, presta atenção. Se você estiver utilizando a palavra de Deus da maneira certa, segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Então a palavra de Deus, se você estava plantando, como a profetisa falou aqui, a semente, se você vê plantando a semente errada até hoje, a palavra de Deus, olha para mim, está falando para você, mude. Comece a plantar a semente certa a partir de hoje. Que aí a conta é como, vamos imaginar o seu cartão de crédito, que você está pagando juros sobre juros de 14%, 15% o juro do seu cartão. Porque você não está conseguindo pagar a fatura cheia, aí você paga só um pedaço, aí o juro vem sobre juro. Sabe o que acontece? Chega lá, cancela. Eu te dou um conselho como matemática financeira, não estou cobrando nada pela consultoria, mas eu vou te falar.
vai no seu banco amanhã, pelo amor de Deus, marca um horário com o seu gerente, com o atendente lá, e aí, ó, quebra esse cartão, negocia a dívida, que aí não vai subir o juro mais. A partir desse dia que você negocia, a partir do dia que você conserta, você não vai mais dever juro sobre juro. Você paga essas parcelas e elas vão ficar quitadas. Depois que você pagar, o próprio banco vai te ligar e falar assim: ô, seu fulano, vem cá, tem um limite de crédito para você aqui. Depois que você fizer a negociação, agora se você ficar só no juro sobre juro, você vira uma bola de neve. Desse jeito tem pessoas que estão utilizando a palavra de Deus de maneira errada, e o coração dele está engodado, cheio de coisas erradas, e aí ele anda segundo o seu coração, o fruto das suas ações. Então, ela penetra. A palavra de Deus penetra, ou para o bem ou para o mal. Então, de acordo com o que você está fazendo, vem a punição. Ou de acordo com o que você está fazendo, vem a bênção, vem a direção. Então começa a pensar o que é a palavra de Deus. Nós precisamos fazer cumprir a palavra de Deus no dia a dia. Não é só ser crente ou dizer que é evangélico. Você precisa deixar com que a palavra de Deus mexa contigo, penetrar dentro de você. Penetra. Ei, você que gosta de café, a maioria das pessoas, o café é um pó, um grão, é moído e transformado num pó. Amargoso, é ou não é verdade? Amargoso. Mas quando você coloca água nele, coloca no fogo, ele muda, ele transforma, ele se desmancha todo. Mantém-se preto, mas negão, mas com outro, um cheiro diferente. Aí você come, pega o pão, pega o cuscuz e mistura com o café. Se possível, pode colocar um adoçante ou um açúcar ou rapadura e coloca dentro do café e fica bom. Fica ou não fica? Então, mas tem que ter um trabalho, uma penetração. A água vai ter que dissolver aquilo lá. A palavra de Deus, ela vai dissolver as coisas ruins da sua vida. Quando você dá ouvido à voz de Deus, a palavra ela esquadrinha, ela esfarinha a sua vida, e você deixa de viver aquela vida velha, os pensamentos, o comportamento, e você passa a viver uma vida nova com Cristo. Diz a palavra de Deus, amém ou não amém? Ela transforma o homem. Após, eu não acredito nisso. Então é porque você não foi transformado ainda. No dia que você, porque eu acredito, porque Deus mudou a minha vida, porque, como diz os antigos, eu não valia uma cibalena. Nessa época ninguém mais, os meninos não sabiam o que é cibalena. Na época do Lelo ali, ele sabia o que é uma cibalena, mas agora não tem mais. Cibalena não tem mais. Agora é resfenol. Então você precisa entender que a palavra penetra no mais profundo. Ó, meu Deus. Até a divisão, a ponto de dividir alma e espírito. A ponto de dividir a alma e o espírito. Como que funciona isso, apóstolo? Como é que o homem existe, o homem com alma e espírito? Segundo a palavra, e o que eu aprendi aqui, que eu estou estudando, a história dos hebreus, a palavra tem o poder de dividir a alma e o espírito. A palavra faz a separação, ela faz a separação total entre o homem humano e o homem divino. Como assim, apóstolo? Isso aqui só para quem tem noção, porque se você não quer ouvir, a Bíblia diz que a palavra ela é espiritual para o espiritual, para o carnal ela vai ser carnal. Normal, como qualquer livro, você quer, qualquer coisa por aí. Hoje você assiste um filme, uma coisa baseada em fatos reais. A palavra não é fato real, não, é real, não precisa mais de fato, ela já é direta. Amém ou não amém? Escuta, ela faz a divisão, ela divide alma e espírito. A palavra faz a separação total entre o humano e o divino. Aí eu comecei a pensar, meu Deus, então é por isso que muitas pessoas estão na igreja, mas eles não agem como humano. E outros não conseguem entender o que é o plano divino no comportamento em amor. Tem gente dentro da igreja que ele age como um animal irracional, sem raciocínio. Deus, ele quer que eu viva pelo menos como humano, inteligente. O que é o humano inteligente? É aquele que raciocina, que pensa, porque a fé é a questão de inteligência. A Bíblia já mostra isso para nós.
A fé é a questão de raciocínio inteligente, lógico. Hoje isso é até matéria de escola, de faculdade, raciocínio lógico. Você precisa entender isso. Então as pessoas parecem que não estão usando a palavra de Deus nem para fazer a interpretação própria da vida. Já sabe até fazer o bem e o mal, mas prefere fazer o mal pela intenção, pela manifestação do seu dia a dia. Mas a palavra, além dela esquadrinar, ela faz a divisão. Ei, tem uma palavra lá em Levítico, na velha aliança, que é uma palavra até perigosa de falar, que alguns sentem dor. Levítico 10. Olha o que Moisés falou para a igreja dele. Ó. O quê? 1, 2, 3 e... Não. Para fazer separação entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo. A palavra de Deus é porque, devido a alguns que estão dentro da igreja dizendo que está vivendo a palavra de Deus, e Deus se comporta como pessoas limpas, a palavra de Deus não está tendo tanto efeito. Essa é a questão. Está fácil para entender agora. Nem começou a entender agora? Aí as pessoas lá de fora estão pegando, principalmente depois que todo mundo tem uma câmera em casa, uma câmera de o mínimo 18 megapixels. Você tem uma câmera que filma tudo, tanto de um lado para frente, para trás, você filma. Se o celular estiver para um lado, filma. Se estiver para o outro, filma. Então, você tem uma câmera que você, se algum irmão, alguém estiver fazendo uma coisinha errada, você anuncia o mal. Você não foi levantado para anunciar o mal. A Bíblia diz que você foi levantado para depor contra o mal. Você é um profeta para extinguir, o mal tem que ser cortado pela raiz. A palavra de Deus diz que o machado está posto. Você já leu aí. Você é um profeta para depor contra o mal. Mas as pessoas estão pegando o mal dos outros e colocando no ventilador. Não é assim não. A palavra não diz isso. Quem vai fazer diferença do santo e do profano é Deus. Quem vai fazer diferença do imundo, do limpo, é Deus. Quem vai, lá em Malaquias 3,18, que ele disse assim, eu farei a diferença do justo, do ímpio, do que serve a Deus e do que não serve. Quem vai fazer isso é o próprio Pai, é Ele que vai fazer, mas só lá no dia. Ele disse, quando o semeador saiu a semear, ele semeou a semente e ele plantou, a Bíblia diz que ele plantou o trigo e ele deu uma voltinha, cochilou um pouquinho, quando ele voltou, tinha nascido o joio. E ele falou assim, papai, mestre, Senhor, eu posso arrancar o joio que está na mesma cova? E o engraçado, que o profano quer entrar para dentro do limpo. O joio nasceu na mesma cova do trigo. E aí o Senhor falou para eles, não arranca não. No final, quando eles produzirem o fruto bom vai ser colocado no cesto, e o fruto ruim vai ser queimado. Então só vamos poder saber isso mesmo só no final. Essa é uma regra de fé. Esse é o desafio da fé. O problema é que muitas pessoas estão querendo resolver as coisas, a justiça com as suas próprias mãos, e estão dando com burros na água, como diz por aí. Estão sofrendo porque estão querendo resolver do seu jeito. Não, quem vai fazer a diferença entre o ímpio e o justo é Deus, não sou eu. Eu só tenho que amar. Paulo escreve aos Romanos, ele diz, não devais nada a ninguém a não ser o amor. Não deva nada a ninguém a não ser o amor. As pessoas estão matando o outro por causa de uma dívidazinha de 1.000, 2, 3, 4, alguma coisa, estão matando o outro. Por quê? Isso é imundo, isso é profano. Agora, o limpo, o homem de Deus, a mulher de Deus, ele fala assim, Deus está no controle. Você não quer pagar, fazer o quê? Sua vida está na mão de Deus. O homem humano normal, ele vai lá na justiça e coloca você nas pequenas causas. Está no seu direito, está na lei, é normal. Mas ninguém está conseguindo ter mais amor e misericórdia para perdoar. Para perdoar. A palavra faz divisão. Alma e espírito, é a palavra. Ei, é forte, né? E além de alma e espírito, ele ainda diz mais, juntas, a sua junta. E aquela babazinha que nós lá no Piauí chamava baba do joelho, água do joelho, aquela medula, aquele negócio, que quando alguém perde aquilo dali, ele fica sentindo profunda dor. Já perdeu aquilo lá, já torceu o joelho para... Já torceu a junta? Alguma junta? Você sente, né, a dor, né? A palavra faz divisão.
juntas e medulas, ou seja, a palavra da motivação à vida, o espírito. Por quê? A Bíblia diz assim, ó, a letra mata, mas o espírito é que dá vida. Tem pessoas vivendo dentro da igreja dizendo que é crente, mas ele é só humano. Quem é os humanos dentro da igreja, apóstolo? Que não são espirituais, só divinos, espirituais divinos. São aquelas pessoas que têm a letra. Ele sabe a teologia, a filosofia, sem falar que eu vou repetir a filosofia ultrapassada, que a nossa filosofia é de 300 anos antes de Cristo. Hoje, se você for em qualquer matéria, eu vou repetir isso aqui, eu sempre falo isso, mas eu vou repetir. A nossa filosofia que nós temos, qualquer matéria que você vai escutar do irmão Sócrates, do Aristóteles, do Platão, e do não sei mais quem, do Irmelo, de Agostinho, não sei mais. É uma série de coisas. Quantos anos isso? Eu me lembro quando eu estava fazendo teologia, o professor falava o seguinte, olha, isso em 96, 97. Ele falava assim, olha, eu preciso que vocês sejam levantados como filósofo, para poder questionar as coisas. Porque nós estamos estudando questionamento de homens de 1000 e tantos anos atrás, 2000 anos atrás. É sério esse negócio. Cadê os doutores que Deus está levantando na CAF aqui? Cadê os doutores? Ah, Paulo, eu não quero estudar não, porque quem estuda não ganha dinheiro. Ei, o que você quer? Cadê os questionadores, os cientistas? Cadê os cientistas que Deus vai levantar entre nós? Precisamos entender a palavra. Ela faz divisão juntas e medulas. A palavra dá movimento à vida. Ela traz o espírito e ela traz a vida, porque o espírito vivifica, agora a carne para nada aproveita. Segundo a palavra de Deus aqui, diz que o espírito é quem dá vida, a carne não tem nenhum aproveito para a carne. Mas eu só vou entender isso se eu for espiritual. Agora, se eu for só o humano dentro da igreja, uma pessoa normal, humana, eu vou ter uma ideia própria e ninguém vai questionar contigo, porque tem um provérbio por aí que diz que não pode questionar a religião. Aonde? Você pode discutir, aprender a ciência da Bíblia, mas para isso você tem que se tornar o homem e a mulher de Deus, deixando com que a palavra entre para dentro de você e fale, Deus, fala comigo, me mostra o que, é que eu tenho que fazer, se está certo, se está errado. Senhor, eu compro o carro ou não compro? Eu vou dar conta de pagar? Papai, eu construí a casa? Alguém perguntou para mim, o senhor falou que ia arrumar uma casa, um lote, o senhor não vai construir não? Eu falei, eu vou construir. Mas eu estou esperando entrar um dinheiro, porque eu não posso fazer como o cara da Bíblia de Lucas capítulo 12. E eu também não posso fazer como as obras do governo do Brasil hoje. Começa a fazer uma obra hoje e não termina. Tem muitas obras paradas por aí. Sendo de Brasília, no Brasil tem várias obras paradas de prefeitura, de município, de estado. E eles começam a fazer e o dinheiro some. Eles fazem até um orçamento que daria para terminar. Mas não sei por que acontece que às vezes o dinheiro desaparece. Ninguém sabe para onde. Apesar que todo mundo... né? Todo mundo trabalha, deve ser trabalhando certo, mas mesmo assim sobra o dinheiro. Ele de repente está desviando para alguma coisa, agora para o Covid-19. Deve ser. Mas as obras estão por aí, então não pode. Você tem que começar, a Bíblia diz que você tem que começar e o quê? E terminar o que você começou. As pessoas estão com a vida aí, ó, cheia de altos e baixos, porque não estão começando, não terminam. Aí eles estão. Quantas tem pessoas que começou estudar, parou. Começou a faculdade, parou. Começou a empresa, fechou. Começou. É ou não é verdade? Por quê? Faz um orçamento espiritual primeiro e fala, Deus, o Senhor já fez a divisão juntas e medulas também? O Senhor já trabalhou dentro de mim? Ah, sim, então agora eu vou. A palavra é essa. O Espírito, verdadeiramente, a Bíblia diz que é a lâmpada. Provérbios 20, 27, filho. Isso aí eu tenho que ler, que isso aí é muito sobrenatural. Estou finalizando. O Espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Está vendo o que é a palavra? Quem é você? Segundo a Bíblia, o Espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do coração. Então, se você é espiritual, o próprio Deus vai falando contigo, vai te direcionando, vai te... Ei, pode, não pode, isso aqui vai, não vai, faz, não faz, é ou não é. Segundo a palavra de Deus. Agora, se você faz... eu sou pessoa assim mesmo. Alguém xingou, eu xingo. Se gritar, eu grito. Se bater, eu bato. Se chutar, eu chuto. Eu não levo desaforo para casa porque eu aprendi com meu pai. Eu aprendi desse jeito, eu cresci assim. Aí entra a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim. As pessoas estão assim.
Mas a palavra de Deus quer mudar, quer esquadrinhar. O Senhor diz, o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Ou seja, se você for de Deus, você passa a ser a lâmpada de Deus. Porque lá no Evangelho diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Então eu preciso ser a luz do mundo, mas se eu não estou fazendo a coisa certa, eu estou brilhando? Não. Se eu não faço a coisa certa, eu sou chamado de treva, tribulação. Então a palavra é clara, eu estou deixando bem mastigado para você. E aí o último, aliás, o penúltimo, né? Apta. Lá no Hebreus ela diz que além de juntas e medulas, ela é apta, meu Deus, aptidão, ou é apta, aprovado, contratado. A palavra por si só se explica. A palavra por si só, inclusive a Bíblia, a palavra de Deus, ela é interpretada por ela mesma. Quanto mais você estuda, mais você aprende. Ela é interpretada por ela mesma. A palavra de Deus é isso. A palavra é capaz. Fala comigo, a palavra de Deus, ela é capaz e ela é suficiente. Então não precisa ficar inventando moda. A própria palavra, ela já é apta, ela já está pronta, ela já é capaz de fazer o milagre. A palavra de Deus, ela é pronta, preparada. A palavra de Deus é preparada. Se você está com a palavra de Deus, se você é a palavra de Deus, segundo os Salmos 119, 11, você é a palavra de Deus. Davi disse, eu escondi a tua palavra aqui no meu coração para eu não pecar. Então eu estou apto, eu estou a assumir o meu propósito, apto. Então você é a palavra de Deus, então você está apto, totalmente, para realizar a obra de Deus. Você, por isso que as pessoas usam a autossuficiência, porque a palavra de Deus, ela tem um poder sobrenatural. E aí ele diz mais, além de apto, para discernir os pensamentos. A palavra traz renovação em mente. E aí nós vemos a história de Paulo, que é muito repetida aqui, em Romanos capítulo 12, verso 2, que eu não posso me conformar com esse mundo. Gente, que coisa mais sobrenatural. Ei, não tem como, não vos conformeis com esse mundo. Esse mundo que nós estamos vivendo, olha a palavra de Deus dizendo, se ela é apta para discernir. Se você está vivendo com a palavra de Deus, ela diz, ó, não pode nos conformar com esse mundo, mas transformai-vos. Olha aí, ó a revelação aí, ó. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de quem? Então, se você está, olha, presta atenção, se você está sendo transformado pela sua mente, que ele está falando a mente do divino, a mente do espiritual, a mente do Filho de Deus, a mente daquele que aprendeu e quer viver pela palavra, a mente do fiel, você vai descobrir qual é a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Agora, se você diz, não, eu tenho a minha própria interpretação da Bíblia, aí é outra coisa, aí Deus não vai poder fazer nada na sua vida. Então, a palavra, ela pode fazer com que você discerne até os seus próprios pensamentos, a tua mente. Apóstolo, olha para mim, apóstolo, eu estou confuso, se eu compro uma toalha amarela ou uma toalha preta, está confuso? Apóstolo, eu estou confuso, eu sonhei a vida toda de casar com um homem de 1,80 m, mas agora apareceu um, eu estou já quase passado, já passei dos 30, agora apareceu um, só que ele só tem não tem 1,80 m, só tem 1,60 m. E tem outro olhando para mim também, mas tem 1,50 m, e o que eu faço? Vai para a palavra de Deus, que aí o Senhor vai falar com quem você vai casar. Apóstolo, eu estava desempregado, eu recebi uma oportunidade de um emprego, e aí eu estou trabalhando lá, ganhando R$2.000, só 2 salários mínimos, só que agora, depois que eu estou lá, apareceu 5 portas, mas portão mesmo aberto, que dá para me ganhar até mais, apesar que a empresa que eu estou lá, me prometeram que eu posso estar lá, e daqui uns 5 anos, eu posso crescer na empresa e posso... Aí você só tem a visão você não tem a visão do futuro. Olha para mim, você só tem a visão do presente. De repente você está numa empresa que é multinacional, você começou lavando prato, mas você pode ser o gerente amanhã ou depois aqui ou fora do país. Aí a empresa é multinacional ou internacional, mas você quer ganhar porque você quer ganhar o dinheiro hoje.
porque você aprendeu, você de repente é dessa geração de hoje, do miojo, da geração 2 minutos, 3 minutos, imediato. Papai, eu preciso de 100 reais para colocar gasolina no carro. Você quer ter o carro, mas não tem nem como colocar gasolina. Mas quer? Você quer namorar, mas não consegue nem pagar uma pizza de 30 reais. Uma pizzazinha de orelha de porco aí, de 30 reais aí para poder. Mas não pode. Mas como é que você quer uma coisa que você não pode? Mas os meninos estão fazendo. Então nós vamos sofrer. A palavra vai discernir. Você viva a palavra que Deus vai te mostrar tudo. Diga glória a Deus. E para finalizar, ele deixa claro, para discernir pensamento e o propósito do coração. Ei, a palavra ela é capaz de mostrar qualquer intenção, discernir os seus pensamentos e todas as intenções, todos os propósitos do seu próprio coração. Estuda a Bíblia que Deus vai te revelar. Agora, se você ficar pensando na minha vida, na vida do outro, na vida de um, na vida do outro, porque minha mãe, porque meu pai, porque meu marido, porque meu filho, porque isso, porque aqui ninguém me ajuda, alguém podia me ajudar, mas não me ajuda. Para. Quem vai te ajudar é Deus. Quem vai mudar a sua vida é Deus, segundo a palavra. Quem vai honrar você é Deus, segundo a palavra. Mas eu... Para. É a Bíblia. Então entenda e acredite, pelo amor de Deus. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Sobre tudo, eu quero ler para vocês, Provérbios 4, verso 23, para me encerrar com a ilustração para você. O que diz? Guarda com toda a diligência o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Gente, tem pessoas que estão com o coração enganado. Ora ele quer, ora ele não quer. Ora ele quer ir para ali, ora ele quer ir para a direita, para a esquerda, para frente, para trás. Ei, firma o seu coração. Firma, tem um foco, tem um pensamento positivo. Faz um planejamento de vida, faz um projeto de vida. Anota como é que você vai estar daqui 5 anos, daqui 10 anos. Como é que você vai funcionar, amém ou não, gente? Senão você vai ficar esse ano, outro. Faz um projeto. Risca no papel e vai trabalhando com foco, com meta. Não fica jogando dinheiro fora. Pelo amor de Deus. Você pode fazer isso e isso vai se cumprir. Agora guarda o teu coração, trabalha firme, que Deus vai te honrar. Diga glória a Deus. Apóstolo, é porque eu tenho uma coisa dentro de mim que eu não consigo perdoar. Eu não consigo isso. Ei, os homens não estão sofrendo por conta daquilo que ele faz, não, gente. Na realidade, a maioria do sofrimento do homem é por aquilo que ele não faz. Como assim? Conta-se que um rapaz cometeu um crime, matou. Ele matou. Ele vivia na droga e matou alguém. E aí ele foi punido. E a família era uma família nobre na cidade. E aí ele foi no país dele para a morte. Era para pena de morte no país dele. Sabe o que acontece? A família fez o apelo para o governador, uma família nobre, família boa, fez um apelo para o governador. E o governador conhecia a palavra de Deus. E aí comoveu o coração. E o governador poderia, ele pode fazer o decreto de liberdade. Ele pode, a carta de liberdade. Mas aí o governador falou o seguinte: eu vou lá, mas eu não vou como governador, ele não me conhece. Eu vou como evangelista, como pregador da palavra de Deus, porque é a oportunidade que eu tenho de ganhar mais uma alma. Sabe o que aconteceu? Ele pegou uma Bíblia, colocou a carta de liberdade do detento lá, do criminoso, dentro da Bíblia, e o cara estava lá algumas horas antes da morte, de ir para a cadeira da morte. E aí chegou o governador e a família toda feliz, porque o governador falou: não, eu vou. Se ele me ouvir, eu vou. Mas não precisa ninguém falar com ele, eu vou. E aí, só que ele estava esperando o governador. E aí chegou lá o homem vestido de pastor, de evangelista. Terno, gravata, cabelo penteado e uma Bíblia muito grande aqui. E chegou lá, que sempre nessas horas chega um pregador, um capelão, para dar uma palavra. E aí ele chega e falou assim: rapaz, não quero te ouvir não.
Não, rapaz, eu quero te mostrar algo que está aqui dentro. Eu quero te dar algo que está aqui dentro da Bíblia. A palavra está aqui dentro da palavra de Deus. Eu não quero te ouvir, não. Ele começou a cuspir no governador, o pastor. Começou a cuspir. Aí é um vagabundo, seu ladrão. Moça, eu quero te mostrar o que está aqui dentro. Isso aqui, eu quero te dar o que está aqui dentro. Xingou, cuspiu. Sabe? O governador falou assim: eu quero saber se ele realmente quer viver, se ele quer liberdade, se ele tem direito à liberdade ou ele vai continuar fazendo os crimes. Ele não está arrependido. Tem hora que Deus vem com a bênção para nós continuamos com o nosso comportamento. Sabe o que aconteceu? O governador foi embora. Quando chegou lá fora, pegou o seu carro e foi embora. O guarda falou assim: rapaz, você é muito burro, viu, bicho? Mas por quê? Está falando isso comigo? Esse rapaz aí não era evangelista, não. Isso é o governador. Sabe o que estava dentro daquela Bíblia? Era a sua carta de liberdade. Ele veio te dar liberdade para você sair daqui e não morrer. O quê? É isso? Mas agora já foi. Foi para a cadeira. Antes de morrer, ele pediu a palavra. Sabe o que ele disse? Pessoal, eu preciso falar minhas últimas palavras. Eu tenho certeza que eu não estou aqui pelo crime que eu cometi, pelos erros que eu cometi lá fora. Não. Eu estou aqui pelo perdão que eu não liberei. Eu realmente não amo. Eu não entendi o amor de Deus. Eu sei que Deus sempre vem com livramento. Mas eu continuei ignorante. Eu continuei. Aí ele entendeu. Sabe, tem coisas que você está pensando que está sofrendo por aqueles erros que você fez lá. Não, de repente você já teve a oportunidade de mudar, mas continua do mesmo jeito. Você continua do mesmo jeito, muda, se arrepende. Ainda tem gente, se arrependa. Não vale a pena ser crente ou dizer que ama a Deus desse jeito. A palavra não te dá direito. Você pode mudar. Deus pode mudar a tua história. Amém ou não amém? Então fica de pé para nós orar, finalizando. Para você ir para casa, tomar o seu chimarrão ou café e a sua bolacha e dormir. Em nome de Jesus, ser abençoado. Que Deus possa cumprir o propósito da sua vida. Levanta a sua mão e ora comigo. Eu vou profetizar a vitória sobre a sua vida, sobre a sua casa. Eu vou declarar que você vai viver os melhores dias da sua vida. Estamos aqui na terça-feira, na quinta. Estamos aqui também na sexta, na reunião de casais. E assim vai. Que Deus vai cumprir o propósito da sua vida. Agora alinha. Apóstolo, eu preciso alinhar. Essa palavra foi liberada para você. Tome posse. Eu vou liberar você para ir para casa com a certeza da vitória. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu quero declarar, eu quero profetizar a vitória. Eu quero declarar em nome de Jesus Cristo sobre cada filho, sobre cada homem, cada mulher, sobre cada um dos que aqui estão, daqueles que estão nas suas casas, daqueles que vieram, meu Deus, para buscar a tua presença, daqueles que vieram para fazer com que a tua palavra se cumprisse em suas vidas. Eu quero declarar e caia por terra todo impedimento, toda barreira, toda coisa em que o inimigo lançou sobre a vida dessa pessoa, que fez ela cumprir da maneira errada. Meu Deus, nós estamos aqui para ser purificados pela palavra. Nós estamos aqui para ser libertos pela tua palavra. Nós estamos aqui para ser transformados pela tua palavra. A tua palavra cura, a tua palavra liberta, a tua palavra transforma, a tua palavra salva. A tua palavra é um Senhor que utiliza a sua palavra para perdoar o homem, mas o homem está com o coração duro. Meu Deus, faça com que a tua igreja possa entender verdadeiramente qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor através da tua palavra, porque a tua palavra é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e verdadeiramente ela está pronta para fazer o homem discernir. Papai querido, dê um entendimento para que ele possa ter um coração transformado, mas para isso ela vai ter que penetrar. Mas para a palavra penetrar, essa pessoa tem que aceitar a tua palavra. Eu abençoo agora a tua igreja, eu abençoo teus filhos que ouviram a palavra que cura, a palavra que transforma, a palavra que renova. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, que caia por terra toda resistência do mal, toda seta do mal, todo laço do mal, e que o teu povo possa verdadeiramente, meu Pai, ser tomado por a tua glória. E assim eu quero finalizar essa reunião
Abençoa os teus filhos, cada homem, cada mulher, os que aqui estão, aqueles que ficou em casa com as crianças, que não pode vir, aqueles que já têm mais de 60 anos, que não pode estar aqui, porque há um decreto em Brasília. Meu Pai, nós queremos cumprir a tua palavra. Abre as portas, faz a diferença, traz salvação nessa casa, traz salvação nesse Brasil, traz salvação nessa cidade, São Sebastião, Brasília, o Brasil. Meu Deus, aonde estiver chegando a minha voz, que o Senhor possa fazer cumprir, porque o Senhor, Deus de perto e Deus de longe, mantenha, meu Pai amado, o teu povo com o coração sincero dentro da tua palavra. Manifesta para que todos possam compreender qual é a boa e qual é a perfeita e agradável vontade do Senhor. Meu Deus, que seja real, que teus filhos guardem o coração, que ele não venha desviar nem para a direita nem para a esquerda, que todos possam estar firmes na tua presença, meu Pai. Eu abençoo a igreja e os teus filhos, por a família, homens e mulheres e crianças aqui presentes e aqueles que estão em casa. Meu Pai, jovens, adultos, anciões, por onde estiver, segundo a tua palavra, sejam todos abençoados em nome de Jesus. Amém ou não amém?